foi na cruz e salvou-me. Seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Entregue o seu melhor a Ele esta noite. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça
cantando aqui um hino aqui. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, né, igreja? Na cruz, Jesus ele fez aquilo que estava programado pelo Senhor. Ele enviou seu Filho na terra para salvar aqueles que se haviam perdido. E nós estamos aqui nessa noite em forma de agradecimento. Nós vamos louvar ao Senhor com os varões, né? E creio que vocês vão sentir mais um pouquinho da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso. Segurei. Eu confiarei, calma serena. Tá aqui no frente já. É. Salve a Deus com a paz, confiarei, amém? Calma serena já tá aqui. Aleluia. Já deixa nesse esquema. Alô, som. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei.
A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Não vou murmurar, não vou reclamar. Vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar. Vou erguer a minha voz e adorar. Os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. Não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Aleluia, aleluia. Aleluia. Meu Pai. Só que não, trocamos. Trocamos ali em Caxias, tem que vir para Caxias, né? É, agora o carro seria. Eu botei depois em Caxias, entendeu? Pode não ficar porque ele falha. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estou devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
cachê, né? Tranquilo. Aleluia. Nós vamos nesse momento lá no pé. Vamos nesse momento Pastor Ederson, tua palavra. Amém, pessoal, bem forte para Jesus. Meu Deus, oh, glória! Aleluia! Quero dar boas-vindas para o nosso amigo que veio domingo, que está vindo hoje também. Que Deus possa abençoar o senhor, tá bom? Seja bem-vindo à casa de Deus, à Igreja Batista Monte Carmelo. Amigos, escuta o que eu vou dizer para vocês aqui em Marcos 8, que é muito importante. Marcos 8, glória a Jesus. Daqui a pouco o pastor Cristiano está chegando. Enquanto ele não chega, a gente dá glória aqui, amém? Para não perder tempo, deixa eu falar com vocês. Naquele dia, achando outra vez rodeado de uma grande multidão e não tendo o que comer, chamou seus discípulos e disse: tenha compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que me segue e não tenho o que comer. E se o Senhor despedir em jejum para as suas casas, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. E seu discípulo respondeu e lhe disse: como pode saciar de pão aqui no deserto? E perguntou Jesus: quantos pães tem de ir? Ele respondeu: 7. E ordenou que se assentasse no chão, e tomou do pão, deu graça e partiu a seu discípulo para que distribuísse e repartisse entre o povo. E disse também: alguns peixinhos abençoou, mandou também que fosse distribuído. E comeram e saciaram e recolheram dos pedaços dos 7 cestos que sobraram. Irmãos, entenda que eu vou dizer para vocês. Quando a gente está com Deus, quando a gente anda com Deus, quando a gente segue a Deus, Ele nunca vai nos deixar desprovido daquilo que nós precisamos. As pessoas estavam ouvindo a Jesus, a multidão estava acompanhando a Jesus, as pessoas estavam seguindo a Jesus, estava tendo ensinamento do Evangelho de Jesus. Mas chegou um determinado momento que essas pessoas tinham que ir embora, mas Jesus de forma nenhuma iria dispensar aquele povo sem dar para eles o que eles precisavam, que era o alimento. E Jesus falou: o que vocês têm aí? Essa foi a pergunta que Jesus fez: o que você tem? E eles responderam: temos pães e temos peixes. Então, se você tem um pão, se você tem um peixe, isso já é o suficiente para te abençoar. Deus, Ele quer ouvir de nós o que nós temos. A multidão respondeu: eu tenho pão e eu tenho peixe. Então, se é isso que você tem, é com isso que eu vou te abençoar. Quando Deus te fazer uma pergunta, você tem que saber responder a Deus. A viúva, quando o profeta chegou diante dela, ela falou: eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. É o que ela tinha. O vinho, na festa, o vinho acabou. Mas o que tinha na festa? Tinha os talhos. Então, através dos barris que estavam lá, que foram servindo vinho, dali poderia sair um milagre. O que eu quero dizer para você? Nunca despreze o que você tem.
Porque mesmo que seja pouco, Deus vai fazer esse pouco se tornar muito. Então, como eu estou com Deus, entenda, Deus vai valorizar aquilo que você vai apresentar para Ele. Deus vai valorizar as suas ações. Deus vai valorizar as suas entregas. Deus de forma nenhuma vai deixar você sem nenhuma direção na vida. Até hoje você não está sobrevivendo. Você já foi jovem, já foi moço. Houve um dia que você é justo, Deus te desamparou. Ou Deus te deixou você passar necessidade. Hein? Faça uma reflexão. O que Deus quer de nós se chama entrega. Olha, eu tenho pão, eu tenho peixe, é o que eu posso entregar. Então, se é isso que você tem para me entregar, então é isso que eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar 5 vezes mais os seus 5 pães, os seus poucos peixes. Porque eu estou dando para Deus. Quando eu dou para Deus, tenha certeza que Ele vai te dar muito além daquilo que você dá para Ele. Com Deus não se tem barganha, com Deus se tem entrega. Eu entrego a minha vida a Deus. Você pode descansar, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. É isso que Jesus fez com a multidão. Jesus não deixou ninguém com fome.
Ele demorou a chegar para mim de longe, mas ele é um homem responsável na obra de Deus. Ele está aqui, nessa noite, para poder fazer a mensagem de Deus. Vamos junto. Vai se regozijar, que é um homem que sabe por isso. Aleluia. Se fazesse um ufa, eu quase que eu não consigo chegar nisso. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, motivo de muita alegria, né? Agradecer o convite do pastor Anderson, pastor Marcos, né? Oi? Pedro, pastor Pedro, pastor Marcos é o presidente, né? Vanderlei, aí gente, eu estou confundindo. Eu não sei onde é que eu achei Marcos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje o dia foi muito corrido. Eu peço perdão aos irmãos, o dia foi corrido demais. Ele também, o metrô hoje resolveu andar a 2 passos, sabe? Ele falou, era 6h30, né? Ele estava no metrô ainda. Ele chega em casa, lá em casa, vê 6h15, 6h10. Era 6h30, Cristo, no metrô ainda. Mas compromisso é compromisso, irmãos. A palavra de Deus diz que assim, sim ou não, eu falei que eu vinha. E cá estamos nós, em nome de Jesus, para adorar a Deus, amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Pela alegria de poder compartilhar uma palavra com os irmãos. E eu pedi, se alguém poderia gravar para mim, pega esse celular aí. Eu uso sempre essas gravações que eu gravo como instrumento de evangelização. Eu não uso só aqui, às vezes eu uso a pregação no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, né? Se os irmãos quiserem depois acessar, se interessarem, @CrisGama79. E lá tem mensagens, tem conselhos, tem várias coisas lá. É um canal que eu falo um pouco sobre entretenimento, um pouco sobre Bíblia, e eu estou sempre falando algumas coisas lá. Se vocês quiserem acessar para me ajudar também, eu quero chegar aos meus 1000 inscritos lá para poder ganhar um dinheirinho no YouTube. O YouTube está... O Google está ganhando muito dinheiro já. Pode mandar uns centavinhos para mim. E se vocês quiserem me ajudar, eu agradeço. Irmãos, vamos primeiramente louvar a Deus. Quantos aqui nessa noite precisam de um tempo favorável em tua vida? Amém. Quantos estão carentes nessa noite, né, de um mover, sabe, especial de Deus? Eu creio nessa noite que Deus pode fazer grandes coisas. Primeiro porque não é pela minha vontade nem pela minha força, irmãos. Porque pela minha vontade e pela minha força, nada acontece. É pela vontade e pela força do nosso Senhor que as coisas acontecem. Que a mão de Deus, ela age. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a louvar junto comigo. Dá só um minutinho. Aleluia.
adorar a Deus. Só coloca aqui eu ia pedir para te pedir para colocar aí na tela. Ah, tá ruim? Ah, queria que o pessoal acompanhasse. Você conhece o louvor? Cante comigo. Já não posso mais suportar. Lodebar não é meu lugar. Já não posso mais existir, viver à beira do caminho. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Sabe por quê, igreja? Deus me fez promessas. Eis-me aqui, Senhor. Declare isso. Muda minha sorte, enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, Deus, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Aleluia! Você vai ver um tempo favorável. Vai começar? Já não posso. Oh, aleluia! Já não posso mais suportar. Lodebar não é meu lugar. Não é não, igreja. Já não posso mais existir, viver à beira do caminho. Ele está te tocando nessa noite, creia. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Ele te fez promessa, Deus me fez promessas. Eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Você vai ver um tempo favorável na tua vida, na tua casa, na tua família, com os teus filhos. Creia nessa noite. Não é porque eu estou louvando, não. Creia que o Deus de Israel, o Deus de poder,
Deus de glória, o Deus de graça. Ele está te tocando nessa noite, Ele está te enchendo nessa noite, Ele está, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos, Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua mão, oh Deus. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém para me estender as mãos. Aleluia, o meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Creia, toma posse da promessa. Deus me fez promessas. Eis-me aqui, Senhor. Muda, Senhor, muda minha sorte. Enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Ouça o meu clamor, Deus. Dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Você vai viver nessa noite. Eu quero que você profetize para encerrar esse louvor. Fala para Ele em forma de oração: eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte nessa noite. Estabelece os teus sonhos na minha vida. Muda minha história. Aleluia. Se você gravou o refrão, canta comigo. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte. Enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, Deus. Dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Glória a Deus. Recebe o bálsamo de Deus nessa noite. Recebe a graça de Deus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja exaltado o Rei dos Reis. Irmãos, mesmo em meio a todos os intempéries de hoje, eu vim o dia inteiro falando com Deus. Deus, o que tu queres falar para a tua igreja hoje? Interessante que eu estava no carro, eu orei de madrugada, e aí Deus não falou nada comigo. Eu estava no carro agora, eu fui no mercado, aí cantou uma canção na rádio, assim: sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu ouvi esse louvor, o Espírito Santo colocou rapidamente na minha mente:
fala sobre fidelidade. Eu falei, Jesus. E aí eu estava em casa, cheguei em casa, o Espírito Santo falou em Lucas 18. Pode abrir sua Bíblia em Lucas 18. Porque, irmãos, são algo meu, irmãos. Eu não gosto. Pregação para mim é algo muito sério. E eu não gosto de trazer uma palavra, eu vou escolher essa palavra. Não, eu gosto de trazer a palavra que o Espírito Santo colocou na minha mente e no meu coração. De madrugada eu orei, e ao longo do dia Deus foi me revelando através de uma canção, através de alguma coisa, me revelando o texto e aquilo que Deus queria falar para a igreja hoje, sabe? Porque bom é quando Deus fala, sabe? Porque quando o homem fala, às vezes não... Pode ter até um efeito, irmãos, mas não vai tocar como o Espírito Santo toca. Quando é o Espírito Santo que toca, o toque do Espírito Santo é diferente. Então vamos ler em Lucas, no capítulo 8, capítulo 18, perdão, versículo 8. Eu quero ler, irmãos, só a parte B do versículo. Só a parte B, irmãos, diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Só esse texto. A igreja pode se assentar. Eu vinha meditando sobre esses últimos dias, irmãos. E, irmãos, falar de fé hoje em dia não é uma coisa tão simples, irmãos, porque até irmãos da igreja pararam de crer, sabe? Eu fico olhando às vezes pela internet, é tanto debate sobre a Bíblia e tão pouca pregação da Bíblia. É por isso que eu gosto de gravar, irmãos, porque eu não fico perdendo meu tempo debatendo nada com ninguém. Eu perco meu tempo na internet pregando o Evangelho. Porque às vezes o debate ele cai, às vezes em lugar nenhum. Uma vez o Espírito Santo falou comigo, eu estava ouvindo uma palavra, uma mensagem, e o Espírito Santo falou comigo assim, declaradamente no meu ouvido: ouve somente a minha voz. Sabe por quê, irmãos? Desde que a palavra de Deus seja estudada sem que cause nenhum tipo de heresia, as pessoas têm, cada uma delas, pensamentos diferentes sobre alguns textos, sobre algumas coisas. E isso, irmãos, pode mais enrolar a fé do que ajudar. E Jesus, quando narra esse texto aqui, ele está falando, primeiramente a gente lê Lucas 18, a gente vê ele falando sobre o juiz iníquo. Mas no final de todo esse texto, irmãos, ele já não está mais falando sobre o juiz iníquo. Ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento, que é para mim e para a tua vida. Que ele pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há uns anos atrás, estudando esse texto com um pastor que foi meu professor, ele falou que esse termo fé aqui era de fidelidade, significava fidelidade. Esse aqui, a conotação nesse sentido aqui, era como se Jesus perguntasse: quando eu vier, acharei fidelidade na terra? Porque, irmãos, nós hoje nos perdemos em sermos fiéis a muitas coisas, irmãos, mas será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Será que a nossa fidelidade está realmente no Senhor? Porque a gente deposita, irmãos,
às vezes, a nossa esperança em tantas coisas. E quanto mais, irmãos, a gente se embrenha em tentar achar respostas, às vezes mais você se confunde. Eu prefiro, irmãos, que você sente, pegue a palavra, ou uma Bíblia de estudo, e diga assim: Espírito Santo, me ensina, eu quero ser fiel à tua palavra, porque já não é sem tempo, irmãos, que a gente tem visto, como o apóstolo Paulo já tem falado, tempos trabalhosos, pessoas amantes de si mesmo, pessoas caluniadoras, difamadoras, sem amor para com os bons, pessoas criando vãs filosofias que parecem Bíblia, mas não são. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que a nossa fidelidade para com Deus não seja perdida pelos nossos achismos, pelas nossas próprias concepções. A palavra, ela ainda é e vai continuar sempre sendo inerrante. Ela ainda é e vai continuar sempre sendo inerrante. Mesmo que você ouça alguma coisa que pareça, se você prestar atenção na palavra, você vai perceber que aquilo não está soando bem aos ouvidos. Quantas coisas eu já ouvi, sabe? E eu ouço na internet, irmãos, já tem chegado o tempo em que muitos estão pregando coisas que as pessoas querem ouvir, e estão causando comichões nos ouvidos das pessoas, porque elas querem ouvir aquilo que lhes interessa. Não, eu concordo com isso, mas parece Bíblia, mas não é. Parece palavra, mas não é. Parece de Deus, mas não é. O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos nós iríamos ver esse tipo de pessoas que chegaram e que estão descaradamente lançando heresias, lançando palavras falsas, e que se a gente não se apegar ao texto bíblico, nós vamos perder a fé, nós vamos perder a fidelidade, nós vamos perder a comunhão com Deus, nós vamos perder a essência do Espírito Santo de Deus. Não perca a essência do Espírito, porque é ela que te orienta, é ela, Rabandecomanarabassa, que te sustenta. Quando você aceitou Jesus, cada um no seu tempo aqui, você levantou a mão, naquele momento o Espírito Santo entrou na sua vida e começou a fazer uma obra de transformação, que a gente chama de obra salvífica. E essa obra, ela não começou do momento que você levantou a mão, e ela não acabou ali não. Hoje, nesse exato momento, ele continua trabalhando em seu favor. O Espírito Santo continua movendo dentro de você em seu favor. E ele só vai parar ou quando Deus nos levar, ou quando Jesus voltar. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, o Espírito Santo se move em nós com gemidos inexprimíveis. E leva muitas das vezes para Deus aquilo que a gente precisa e não sabe falar. Às vezes eu mesmo estou orando cansado, Jesus, não estou conseguindo nem concatenar as palavras, mas Espírito Santo, o Senhor sabe o que eu estou querendo dizer. Leva para Deus, porque eu sei que o teu Espírito entende. Se o Espírito Santo entendeu Ana, que apenas no chorar ela disse tudo o que ela precisava para Deus, que dirá nós, irmãos? Não chorar, às vezes, Deus entende tudo o que você está querendo dizer para Ele.
nós não podemos, irmãos, perder essa fé, perder essa fidelidade, essa conexão com o Espírito Santo, porque Ele está derramado sobre a tua vida. Quem faz a obra de santificação é o Espírito Santo. Quem faz a obra, aleluia, quem batiza com fogo é o Espírito Santo. E assim, eu sou da teologia assembleana, né, irmãos? Mas eu creio que são duas coisas diferentes: o Espírito Santo entrar e o batismo com fogo. Mas mesmo assim, irmãos, o Espírito Santo habita em você, porque é Ele que te indica: olha, não vai para esse lugar. É Ele que te incomoda e fala: olha, não faz isso. É Ele que te orienta e diz: ó, isso aí é perigoso. E quantas vezes na Bíblia nós vemos pessoas que deixaram o Espírito Santo sair e perder a direção? Sansão, por exemplo. Ele achou que estava com Deus, mas Deus já não estava mais com ele. É aí que entra o perigo, irmãos, das falsas doutrinas, das falsas palavras, das heresias, que muitas vezes pode entrar no nosso ouvido, a gente achando que é verdade bíblica, e não é, e acaba perdendo a fé e o Espírito Santo e saindo. Em 1 ou 2 Tessalonicenses, se não me engano, 5, ele fala um trecho pequenininho que ele fala assim: não extingais o Espírito. E eu entendo claramente esse texto como: se ele fala para não extinguir, é porque ele sai. Tem que ter busca, tem que ter comunhão, tem que ter intimidade. E é essa intimidade com Deus, irmãos, que vai levar você a lugares melhores, a lugares maiores. Tá, como nós louvamos aqui, é o tempo favorável na tua vida. Porque, irmãos, as coisas estão se afunilando, irmãos. Nós temos visto os últimos dias. Nós temos visto, e eu já uma vez ouvi em algum cartaz escrito assim: igreja ecumênica. Sabe o que é igreja ecumênica? Se os irmãos não sabem, os que sabem, amém. É uma igreja que pode tudo: católico, evangélico, kardecista, pode tudo. Ou então as igrejas, me fugiu o nome até do termo que eles usam, onde homossexuais e lésbicas estão adorando a Deus. Irmãos, tem um outro nome que eles dão, eu acho que é contemporâneo, né? Irmãos, e eu não estou dizendo aqui que se entrar alguém aqui com um desses problemas, a gente não tem que amar. A gente tem que amar. Mas ajudar essa pessoa a renunciar. Porque às vezes é a única maneira que a pessoa tem é renunciar. O problema dessas igrejas é que elas estão compactuando com o erro. Esse é o problema. O problema é elas não estão chamando as pessoas, essas pessoas, para um trabalho de libertação, de santificação, de mudança. Não. Elas estão simplesmente compactuando com o erro. E aí é que mora o perigo. Então, irmãos, nós estamos sim vivendo os últimos dias na terra. Coisas estão acontecendo. E aqui, nesse texto, ele serve como pergunta para mim e para você. Ele está perguntando para mim e para você hoje: quando eu vier, eu vou achar fé, eu vou achar fidelidade, eu vou achar um povo que me busca, eu vou achar um povo que me adora, eu vou achar um povo, aleluia, que ainda está firme, ou que se deixou levar pelas vãs filosofias que o apóstolo Paulo tanto condena. Irmãos,
eu quero colocar apenas duas coisas aqui, para que os irmãos venham entender o quanto é importante a fidelidade. Porque, irmãos, nós, como líderes, como pastores, nós não somos donos das ovelhas, nós somos guias delas. E tem um texto interessante que uma vez eu ouvi de um pastor, isso eu achei muito interessante, que ele falou assim: irmão, tem ministérios aí que parece que o pastor é dono da ovelha, mas Jesus disse assim: Pedro, apacenta as minhas. Aí ele mesmo falou, esse pastor falou: não, as ovelhas não são nossas. Jesus declarou que as ovelhas são dele. Nós estamos aqui para sermos apacentadores das ovelhas de Cristo. E quantas pessoas estão perdendo, estão se entristecendo, porque às vezes nós mesmos, eu sou pastor, posso falar isso, nós mesmos queremos impor coisas, impor fardos que a Bíblia não diz que nós impormos, porque as ovelhas não são nossas. Naquele grande dia eu não vou poder nem me levar sozinho, quando já levar um de vocês. A salvação individual, eu estou aqui para te orientar, para te colocar de volta ali na linha. A palavra serve para isso, a orientação serve para isso, sabe? A bênção de Deus, que a palavra de Deus serve para isso, para nos manter na mesma direção, para continuar no mesmo caminho. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui as terças, dependendo das igrejas, quartas e sextas, domingos. Por quê? Porque a palavra precisa ser continuamente falada, para a gente lembrar. E quando a gente estiver numa situação, a gente lembrar: Deus falou isso na palavra, eu não posso fazer isso. Irmãos, o texto lido traz a palavra fé como sinônimo de fidelidade. A nossa fidelidade é para com Deus ou para com os homens? Porque se Aí tem um texto que eu coloquei aqui: porque se anuncio o Evangelho, não tem que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Irmãos, a minha e a tua fidelidade é para com Deus. Quando você segue as orientações do seu pastor, você está de um pastor saudável, você está sendo fiel a Deus. Quando você é dizimista fiel na casa do Senhor, irmãos, esse é um assunto que na internet gera muito, mas muito debate contrário. Sabe por que eu não tenho dúvida sobre o dízimo? Porque há 23 anos atrás, quem começou a me ensinar a ser dizimista não foi o primeiro pastor da minha igreja, foi Deus. Eu não tenho uma dúvida, quando eu ouço as bobagens que eu vejo na internet sobre dízimo. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar uma coisa aqui. Dízimo é para você, é para Deus muitas das vezes testar a sua fidelidade. Onde está seu coração? Sabe por quê eu estou falando isso? Eu conheço pessoas da minha família que já disseram na minha cara: eu não vou dar dinheiro para a igreja. E são da igreja. Detalhe. Sabe o que isso me remeteu ao longo desses anos? Amor ao dinheiro. Irmãos, sou dizimista desde que eu me converti. Eu tenho 23 anos e pouquinho de convertido. Nunca me faltou nada, irmãos. Aquele valor que eu coloco lá no meu caderninho, eu tenho um caderninho lá que eu faço minhas contas, aquele valor ali, Deus, são as minhas primícias. Irmão,
Deus justamente hoje falou para mim, sobre fidelidade para a igreja, porque Ele tem sido fiel comigo de uma tal forma, irmãos. Eu só louvo e agradeço. Eu fui no mercado fazer minhas compras e olhando ali eu falei: Jesus, muito obrigado. Olha quanta coisa eu trouxe. Olha o que eu posso trazer. Eu posso dar, se eu quiser comprar uma besteirinha para eu comer, eu posso. Eu tenho meu trabalho, sabe? Eu tenho a alegria de fazer a tua obra. Isso é a tua fidelidade para comigo. Eu vim regozijando, irmãos. Porque, irmãos, você olha para o lado, você vê pessoas sentadas mendigando, que não tem condição de nada. Você vê pessoas, aleluia, lá no mercado mesmo, uma pessoa pedindo uma caixinha, eu realmente não tinha, para poder vender coisa no sinal, irmãos, porque não tem condição. Mas olha para você, tem situações às vezes que, se você comparar, irmão, você vai sentar na tua casa e dizer: meu Deus, eu sou rico. Perto da situação de, por exemplo, da África, de alguns países da África, paupérrimos, nós somos ricos, irmãos. O que você tem falado com Deus que não tem olhado para a fidelidade dele na tua vida? E quanto mais fiel, irmãos, mais bênçãos nós recebemos. Sabe? Isso é real na nossa vida, isso é real, isso não é história da carochinha, não. É lógico, nada vai cair do céu, irmãos. A Bíblia diz que nós ganhamos o pão com o suor do nosso rosto. Mas, irmãos, cada esforço nosso, seja para nos aprimorar ou para a obra de Deus, Deus vê. E Ele é fiel para conosco. Eu quero que você, se você está pensando que Deus não é fiel para contigo, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Ele é tão fiel, aleluia, que Ele não te larga de jeito nenhum. Por isso que você está aqui nessa noite. Essa é a maior fidelidade que Deus pode ter com a tua vida: não te largar, não te abandonar, não te deixar, aleluia, à deriva. A palavra de Deus diz que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o meu Deus não me abandonará. Você está sozinho porque a tua família de repente te abandonou? Não diga isso. Você não está sozinho. Você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo sobre a tua vida, te guiando, te orientando, te dando amor, te dando carinho, te dando força todos os dias. E mesmo nos nossos momentos de mais fraqueza, irmãos, quando estamos tristes, às vezes acordamos abatidos, somos seres humanos, irmãos, temos as mesmas questões que todo mundo tinha, irmãos. E nem venham me dizer que na Bíblia tinha super-homem, porque não tinha super-homem, irmãos. Nós vemos o próprio Elias, que, aleluia, em um momento estava cheio da unção de Deus, em um outro momento estava depressivo dentro de uma caverna. Porque o contexto daí de Elias é de depressão. Porque ele fala de morte. Senhor, retire minha vida, não quero mais ficar desse jeito. E a gente sabe hoje que isso são sintomas depressivos. Psicologia, a psiquiatria hoje já fala de quais são os sintomas, quais são as coisas. E eu quero fazer até um alerta pequeno aqui: não me ignore. Se alguém da sua família estiver cabisbaixo, triste, e falar: eu quero morrer, não ignore, porque é um assunto muito novo, mas você não sabe o que a pessoa está passando por dentro. Senta com ela como cristão, conversa. Opa, o que está acontecendo? Peraí, você falou o quê? Você está triste? Vamos conversar. Não acha que é frescura, não. Sabe por quê? Dentro do nosso meio mesmo tem inúmeros casos de pessoas, líderes, pastores, filhos de pastores, membros da igreja, missionárias, que tiraram a vida.
E não estou falando do mérito pós-vida, eu estou falando do mérito durante a vida. Será que ela não teve, ou ele não teve um suporte, alguém para conversar, para poder expor o que estava realmente acontecendo? Então, irmãos, isso é muito sério. Amar também é gerar cuidado. E quando você ama, você está declarando para você mesmo e para o outro, primeiro o mandamento que Jesus diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Você está declarando para as pessoas que você a ama. Amar não é julgar. Amar é colocar o seu coração e repreender de forma amorosa também. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Comigo e com ele. Uma madrugada, um amigo nosso, aliás, 2 vezes, por 2 vezes, de madrugada, eu saí correndo de casa e fui atender uma pessoa que estava querendo se suicidar. 2 pessoas, amigos. Graças a Deus hoje eles estão bem. Uma delas até falou para mim que eu tinha tomado acho que 7 ou 8 alprazolam. Eu não queria acordar mais. Alprazolam de meio. Alprazolam é um remédio, é um antiansiolítico para ansiedade e depressão. Eu tomo, eu tenho um problema de ansiedade, mas é comprimido de meio e só em situações muito específicas. Mas ele disse para mim, a pessoa disse para mim, eu tomei 8, eu não queria acordar mais. E aí, irmão, se eu não fosse, se eu não socorresse, será que ele estaria realmente vivo? Irmãos, a mesma fidelidade que Deus tem contigo, tenha para as pessoas que estão passando por dificuldade também. Porque enquanto há vida, você pode ajudar, mas depois que ela acaba, segue-se o juízo. E por último, irmãos, que tem a ver com o que eu estou falando aqui: o que você fizer para Deus, faça de boa mente, pois nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando propõe a graça do Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Está em 1 Coríntios 9, 17 ao 18. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Eu acabei de falar, sobre essas questões aqui. Irmãos, é de praxe. A maioria das pessoas não tem o entendimento de que nem tudo é bobeira, é frescura, é palhaçada. E eu falo por 2 vezes. Fui lá de boa mente, de bom coração. Era 1h pouca da manhã. Fazer o índio. Amar almas. Sabe por quê, irmãos? Quando você faz e vê que aquilo que você fez gerou resultado, isso gera fé em você. Isso gera mais amor em você. Quando você vê que o que você fez, poxa, graças a Deus, a pessoa depois, os dois, depois, poxa, obrigado, poxa, eu não precisava daquilo que vocês fizeram por mim, vocês vieram aqui de madrugada. Irmãos, Deus está esperando, aleluia, a nossa fidelidade. Deus está esperando, aleluia, o nosso coração aberto, aleluia, para fazer para aqueles que precisam. Deus está esperando o nosso coração, aleluia, porque, irmãos, você pode ter certeza
A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. No momento que você precisar, vai ter um Senhor lá te segurando no colo, dizendo: vem filha, vem filha, eu te abraço, eu te sustento com a minha destra vitoriosa, porque eu sei do teu amor, eu sei da tua fidelidade, eu sei do teu coração, eu sei o que você tem feito. Você pode ter certeza que o Deus, aleluia, que vai te abraçar é o mesmo Deus que quer que você abrace outros. Porque, irmãos, nos é confiado a sermos fiéis a Deus. Nos é confiado, como o apóstolo Paulo fala, a pregar o Evangelho. Nos é confiado, irmãos, palavras de salvação. A mesma palavra que chegou até você é a mesma palavra que vai chegar até outros através da tua vida, e Deus vai ser fiel. Irmãos, tudo isso que eu estou falando fala de fidelidade. Tudo. Não tem nada que não fale de fidelidade. E quando você realmente se coloca num coração fiel e disponível para Deus, você atinge alvos e Deus atinge você. Eu tenho falado com Deus, eu tenho colocado diante de Deus: Senhor, eu nunca pedi isso dessa forma, mas Pai, alarga as minhas tendas. Sim, mas eu estou pedindo recurso para os meus devaneios, para minhas vontades? Não. Irmãos, tem muitas vidas me esperando. Eu sei que aqui é uma igreja madura, tem vidas até lá de fora que eu já converso com elas. Eu sou professor de inglês. E Deus já falou para mim: são seus filhos. Por isso que eu tenho pedido: Deus, alarga as minhas tendas. Eu quero ir até contra essas pessoas. Eu quero. Eu agora não tenho condição, mas eu tenho certeza que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor vai me fazer chegar até essas pessoas. Irmãos, tem pelo menos 4 pessoas que eu converso nos Estados Unidos. Uma no Canadá e uma na Holanda. E não estou falando isso aqui porque não vão gloriar, não. Foi Deus que falou para mim: são todos seus filhos, vão precisar de você. Deus já falou isso para mim. Eu falei: Deus, eu fiz como Isaías. Eu falei: Deus, eles me amam. Quem sabe? A Europa hoje vive como um mundo espiritual sem tamanho. Do Deus no mundo não vai ser a chama que vai avivar normalmente o Evangelho na Europa inteira. Irmãos, eu não estou pensando aqui no sentido da viagem, no conforto, no avião, nada disso não. Eu estou pensando que uma alma lá fora, de repente, pode ser, aleluia, a chama que Deus precisa para avivar, aleluia, uma geração. É isso que eu estou pensando. Sem demagogia, logicamente. Eu pegar um avião, vou de conforto, vou para um país da Europa, vou para um país. Eu não sou hipócrita. Vamos ser hipócritas. Mas Deus tem colocado alvos na minha vida. Na sua vida, quem são os seus alvos? Comece pela sua família. Vocês acham que eu não estou preocupado com a minha família, com a salvação de cada um deles? O Senhor do meu pai se suicidou. E eu ainda segurava ele para não se jogar. Pai, não. Você não vai não. Não. E na segunda eu segurava ele para pai, você não vai fazer isso, não.
Então, eu falei assim, Jesus, eu sei que a minha está ficando aqui, irmão. Porque quando eu estou aqui, ministrando para você, Satanás está pegando com covardia pessoas que não têm o mesmo espírito que nós, das nossas famílias. É para nos incomodar mesmo, para nos atacar, para nos tirar a paz, para que a gente venha a se entristecer. Só que um detalhe, enquanto o inimigo tenta lá, Deus já está se antecipando e guardando os ossos por nós estamos aqui. Deus já está se antecipando muito antes, porque no sonho meu pai queria se suicidar, mas eu pegava ele e não deixava. Eu já entendi logo que Deus falou comigo. Jesus, ao meu joelho no chão, não deixa a família fazer uma besteira. Meu pai é completamente praticamente Mateus. Não me chamou de fazer. Mas há 23 anos, eu falei, há 23 anos eu oro, salve ele, salve ele, salve ele, salve ele, salve ele. Eu não vou parar. Enquanto eu não vivo ele, vai me pôr na cara nossa. Se Deus permitir que meu pai não voltar, deixa, parada lá, sai pegando o evangelho. Eu não vou sossegar. Vamos. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Você tem que começar a pedir para mim, não. Sobre o mundo ele vai te colocar. A tua fidelidade importa para Deus. Nos colocar de terra. Os irmãos perceberam o que eu falei? Demorou 23 anos para Deus começar a fazer as coisas que ele falou para fazer para os irmãos. Apresentar todas as pessoas de fora. Mas muito antes disso, o meu terreno missionário era, ainda é, e ainda vai continuar sendo a minha vizinhança e minha família. Comece a obedecer. Quem sabe isso? A gente coloca nos lugares. Estava falando para aqui na semana. Nós estamos em São Paulo agora. Tem 3 anos que eu estou participando do projeto. E 2 anos antes de participar do projeto, a gente sempre orando um monte. Deus falou comigo e com ele. Prepara as almas. 2 anos antes não conhecendo na época. Nem conhecido. Prepara as almas. Vocês vão viajar. O primeiro lugar vai ser Minas Gerais. Deus falou local. E eu guardei aquilo no meu coração. 2 anos depois, eu conheci Israel na região da Pacífica. Não, conheci lá. De lá nós tivemos uma amizade muito profunda. Até hoje, uma amizade enorme. Estava lá no meu aniversário de sábado, agora no projeto. Sabe qual foi o primeiro lugar que eu fui? Vim para essa casa Minas Gerais. Deus fala quando é de Deus ele tem filho. E daí, irmãos, eu pego aquela palavra para mim, Jesus, esse evangelho será pregado essa semana.
Aí sim, ele pode se transformar em você. A Bíblia diz que você não pode servir a Deus, ele é Mamon é uma representação do inimigo no relacionamento de dinheiro. Você não pode servir a Deus sem isso. Mas o pecado que se estivesse pensando na provisão financeira hoje, eu creio que Deus pode fazer. Quero ser louco assim por ele. Seguro estou braços, daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre repousado em mim. Ele está contigo nessa noite. E se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Foi nosso importante. Isso possa dar muito braço. Para cada um de nós, Senhor. Para cada um dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ter uma agradecer a tua vida. Parece que a realidade está parecendo. E a gente fala, todo mundo fala, mas eu estou pagando só que ele vai mostrar para onde? Charada é como a narração. É para tu começar a se preparar. A palavra, ele vai ter como a narração. Não sei. Não sei como ministério, se não como ministério, mas fala. Ele vai ter como a narração. Chama começa a trabalhar. Tem grandes coisas que você vai fazer através do corpo. E da forma que falou isso que você falou, já está te cobrando. Deixa a palavra sair, você sabe. Começa lá. Essa é a gravação. Monte não é um local que você assim, não, sabe? Eu gosto de monte, mas você pode ver em casa. Mas nosso propósito, a gente está muito Senhor. Fala assim com Deus assim, Senhor, fala comigo. Qual é o teu direcionamento? Já não vai ter como, não sei qual ponto você vai, ou está com alguém, vai com alguém. Vamos começar a te direcionar. Amém? Foi, pode ser, foi todo mundo, é óbvio. Vai ser do coração. Vamos, os olhos abraçados, ali também. Espírito, abraçando o bolo. Mas como receber essa palavra, amém? Se ele der hora com Deus, ele vai ser triste. Eu não tenho nem de dizer isso daqui. Tem particularmente fiel para ti. Ser somente fiel. Amém? Agradeço a tua vontade, em nome de Jesus. Domingo teremos a EBD. Faça o esforço, venha participar, tá uma maravilha. O almoço também.